Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Se por um acaso com você não está bem, não se preocupe. O Senhor está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle. Ele nunca dorme, ele nunca cochila, então ele sempre está no controle da sua vida. Sinta-se à vontade por mais um episódio do nosso Intercessão Gaditas. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já é de casa, sinta-se à vontade. O meu pedido é o sempre: compartilhe, curte, comente, se inscreva no canal para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos, tá bom? Vou aqui pagar já uma dívida que duas irmãs me encontrou na igreja e foi algo bem interessante que uma falou assim: eu estava na academia e assisti o seu podcast. Falei, que bênção, glória a Deus. Aí a outra falou assim: menina, eu te via e eu falava assim, eu conheço. Não, mas eu não conheço ninguém famoso. Aí eu falei, famoso? Ela é. E eu, na minha cabeça, eu conhecia. Aí que a Ariane pegou e falou comigo assim, é a irmã lá da igreja? Eu falei, gente, eu achava que era. Gente, a irmã achou que era famosa. É eu mesmo, tá? Que estou aqui, carne e osso, tá tudo certo. E eu falei com elas que eu ia mandar um beijo. Então, um beijo para Ana Paula, beijo para a Ariane. E tá aí, paga a minha dívida para a gente começar o podcast sem dever nada para ninguém. Fique à vontade conosco. Hoje nós temos a segunda parte do nosso episódio. Para quem nos acompanha, já entende que a gente tem uma dobradinha aí. O primeiro episódio já foi com a pastora Wanda, uma mulher de Deus, uma mulher que trouxe chaves preciosas para nós, mulheres, para nos posicionarmos de acordo com que a palavra de Deus nos orienta. E hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com uma mulher que é exemplo para nós. Exemplo porque em todas as áreas. Ela fala manso, fala baixo, ela é educada, se veste elegantemente, anda que parece que tem um anjo que segura aqui, ó, que puxa aqui assim, ó, desse jeito. A pessoa é fina, é bênção demais, mulher de Deus, mulher que leva a palavra de Deus assim, nossa, a ponta do dedo. Então, que você fique à vontade para comentar, curte esse podcast, vem aprender conosco, porque Deus tem mais para nós, para que nós possamos ser mulheres diferenciadas nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Tá bom? E você que é homem, não saia daí. Aprenda conosco também, porque aí você vai entender o universo feminino, vai ficar muito mais fácil para você entender a sua mãe, sua tia, sua avó, sua esposa, sua namorada, sua irmã, todas as mulheres que circulam na sua vida. Tá certo? Fique à vontade, Deus abençoe vocês. Estamos hoje com a nossa pastora Miriam Batista e é um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigada, pastora, desde já. Te agradeço por ter recebido e ter aceitado o nosso convite. E é uma honra tê-la aqui conosco para que nós possamos falar desse assunto tão pertinente que é o posicionamento da mulher cristã. Fique à vontade. Amém. O prazer é meu. Eu fico muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. E obrigada pelas palavras que a me refere. E sou, né, para quem não me conhece, eu sou a pastora Miriam Batista, da Igreja Batista Amigas de Deus, esposa do pastor Ricardo Batista. O Senhor nos concedeu a oportunidade de conduzir esse ministério e somos muito gratos ao Senhor por isso. E é uma honra estar aqui, podendo falar de quem a gente ama muito, né, que é do Senhor Jesus, e poder passar também tudo aquilo que a gente tem vivenciado durante todo esse tempo através da palavra do Senhor. Glória a Deus, maravilha. Mulher, posicionamento da mulher cristã, né? Dentro da sua caminhada, da sua vida, tantos anos na igreja, a vida na igreja, né? E sendo essa mulher que é um exemplo para muitas, como que você tem visto o posicionamento da mulher cristã hoje, nos dias de hoje? Tem melhorado? Tem piorado? Como que você tem visto? Então,
É, são duas situações mesmo, né? Melhorado e piorado, são duas situações que a gente pode entender tanto melhorado quanto piorado, Uhum. né? O melhorado eu vejo em Romanos 12:2 que fala, né? Não sejamos conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Sim. Né? Então, eu entendo que quando eu entendo que eu vim para o Senhor, eu aceitei Jesus, a minha vida não é mais conduzida por mim. Né? Eu sou conduzida pelo Espírito Santo, então a minha fala não é mais a mesma, as minhas vestes não são mais a mesma, o meu andar não é mais o mesmo. Então, tudo em mim se diz respeito ao Senhor. Uhum. Então, eu passo a ser conduzida por Ele. E o piorado está em Efésios 4:7, que fala: eu digo isto e testifico o Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E a vaidade é a necessidade de ser melhor que o outro. Né? A gente vê que o mundo hoje, as pessoas tentam copiar o outro, tentam passar por cima do outro. Às vezes diz ser cristão, mas não vive uma vida de cristão. Uhum. Então, a gente vê que há uma piora nesse sentido, porque o fato de ir à igreja não te faz um cristão. Com certeza. Né? E as pessoas hoje vão à igreja, Infelizmente. mas não Só têm vão à vida igreja, né? com Deus. Uhum. Né? Então, não tem vida com Deus. E o fato, quando você se entrega de corpo e alma, realmente você não consegue ter olhos mais para o mundo, para aquilo que o mundo oferece. Uhum. E esse piorado eu vejo nisso. As pessoas estão tentando viver os seus próprios deleites, as suas próprias vontades, da sua forma, querendo fazer da palavra do Senhor viver somente aquilo que é propício para eles. Né? Então, eu vejo que tem piorado nisso. O egoísmo tem sido mais acentuado na vida da mulher, vamos falando mais da mulher, Sim. né? Tem falado mais alto na vida da mulher, a soberba, a ganância. Então, eu vejo que a piora tem sido mais por este lado mesmo, pela vaidade. E o cuidado que nós temos que ter a respeito da mente é isso, né? Porque a mulher ela já tem algo que não sei se pode dizer que é uma fraqueza, mas é conduzida por outras, né? O que a amiga faz, aí eu também vou fazer. Cópia. Né? E aquilo acaba que vai inflamando e ela vai perdendo a sua identidade, né? Ela vai deixando de ser ela mesma, ela vai deixando de executar o seu chamado, ela vai perdendo a sua essência, porque a outra talvez é mais sobressaída no trabalho, no ambiente onde ela está, então eu quero ser igual a ela. Viver a vida do outro. Do outro. Né? E isso faz com que talvez ela estava num nível que era melhor e hoje ela está num nível que é pior, né? Quando não se encontra, né? Sim. Quando há uma verdadeira entrega, ela vive o que o Senhor planejou para ela. Mas quando não há entrega, ela vai querer viver a vida do outro. Uhum. Né? E não a vida que o Senhor planejou para ela. E o Senhor tem todos os requisitos na palavra, né? Para que nós possamos andar de acordo com o que Ele quer, de acordo com o que Ele tem para nós, para que nós possamos ser posicionadas verdadeiramente nele e fazer diferença nesse mundo, né? E não é difícil, né? Não é difícil. Basta uma entrega. Com certeza. A questão dessa entrega, ela tem que ser totalmente genuína, né? Ela não pode ser pela metade, ela não pode ser só um pedacinho. Até aqui o Senhor me comanda. Daqui para frente, pode deixar que eu tomo conta. Isso, né? Fazer com a força do braço, Sim. né? É isso mesmo. E a mulher, ela, por ser um poço de emoções, né? Eu falo que mulher é um poço de emoções, né? Totalmente. É uma caixinha de surpresa que talvez surpreenda até ela mesma, né? Tem hora que a gente fala assim, como assim? Onde que eu estou? O que é isso? Volta a alma para o seu lugar, volta a alma para o seu Criador, porque está tudo errado. E com emoções a gente muitas vezes troca os pés pelas mãos. E isso não é do agrado do Senhor
E muitas vezes a gente deixa com que as pessoas tenham má impressão da gente, né? Porque às vezes a gente age por emoção. E nem é nós mesmos, né? Aquilo ali é por ter sido impulsionado pela emoção. Muitas vezes você faz alguma coisa, toma alguma posição, alguma postura, muda a sua postura ali pelaquela emoção e, na verdade, não é você. E aí as pessoas te olham e falam assim, não é aquela pessoa. Mudou, né? Está diferente. Aí depois até você reconquistar aquela postura que você tinha antes, aquela posição, é um tempo perdido, né? É isso mesmo. É um tempo perdido. É, totalmente. No seu ponto de vista, quais são os pontos cruciais, internos e externos, para uma pessoa, para uma mulher ser posicionada? Cruciais internos e externos. Eu vejo que o primeiro passo é se entregar a Jesus. Depois, se render totalmente a Ele, que entra dentro disso que a gente acabou de falar. Sim. Né? Depois, se render a Ele e depois deixá-lo conduzi-la. Sermos conduzidos pelo Senhor. Uhum. Porque eu acho que o principal do cristão é andar segundo os princípios da palavra, viver a palavra. Então, quando eu ando segundo a vontade do Senhor, eu me posiciono dentro da palavra, eu entendo que eu estou vivendo a plena vontade do Senhor para as nossas vidas, né? No ponto interno e externo. Então, o Senhor, Ele nos transforma, Ele nos direciona em tudo. Né? Tudo que eu vou fazer, tudo que eu preciso está em Deus. Né? Ele já tem tudo planejado, já tem tudo escrito para mim. Então, quando eu entendo isso, vindo do Senhor, eu posso viver uma vida mais tranquila. Então, o interno e externo é a forma que eu me entrego para o Senhor. Entendi. É um reflexo, né? Quando você está cheio de Deus, o externo ele reflete, né? E não tem como eu vou, igual você disse que só vou na igreja, a segunda-feira você reflete outra coisa, né? Aí é na sua vestimenta, no seu falar, na sua postura, na sua forma de agir com as pessoas, os sentimentos. É totalmente ao contrário daquilo que você ouviu no domingo à noite numa pregação. Você fala, nossa, eu vou fazer isso. Só que não se enche o suficiente, não tem uma vida, não tem um relacionamento genuíno com o Senhor, e aí na segunda-feira não consegue manter, né? Eu vejo, assim, eu costumo dizer que há pessoas e pessoas, né? Há um interesse de procurar uma bênção. Uhum. E há interesses em procurar o abençoador. Sim. Né? Então, tem pessoas que vão realmente à igreja por um propósito de alcançar algo. Uhum. Então, ela entra de uma forma, recebe, é alimentada, mas quando sai, todo aquilo que ela recebeu, tudo aquilo que ela se preencheu de um alimento, de uma palavra, quando ela sai da porta para fora, ela deixa ali. Ela não sai com aquilo. Então, ela continua uma vida da mesma forma. Diferente de quando você entra, você não está indo em busca de algo, você está indo cultuar a Deus, né? E então, quando você recebe algo naquele lugar e tem convicção de que aquilo vai fazer uma diferença na sua vida, você sai dali totalmente transformada, querendo colocar em prática tudo aquilo que você ouviu e se alimentou e recebeu naquela noite, né? Sim. Então, você é totalmente transformada. E essa semana, que é uma das minhas orações, né? Eu sempre oro e peço ao Senhor que tudo que eu faça, tudo que eu vier a fazer, tudo que o meu andar, o meu deitar, o meu falar, até os meus olhos sejam guiados por Ele. Que eu não tenha olhos para coisas que não edificam.
e que eu não ande por caminhos que Ele também não estará presente. Ser dependente, né? Totalmente. Ser dependente. Totalmente. A questão dessa busca, muitas vezes as pessoas entendem e infelizmente usam a ida na igreja como se fosse um analgésico, né? É só para passar aquela dor ali. Ou a tal tá religiosidade. Sim. Tem a tal religiosidade que o domingo é do Senhor e só vai no culto aos domingos. Aos domingos. Ou realmente só quando está precisando de algo, né? E essa não é uma vida, a vida que o Senhor quer para nós, né? Nós como mulheres, o Senhor tem muito mais para nós. Ele concedeu a nós mulheres um dom da sabedoria, da multiplicação, do amor. E muitas das vezes nós temos jogado isso fora, desperdiçado, e nós podemos muito mais do que temos feito. Eu acredito que a gente pode fazer muito mais. O Senhor nos dá essa liberdade, né? E esse cuidado para que a gente possa explorar mais isso nas vidas, né? É verdade. E ser exemplo, né? E ser exemplo. Ser exemplo. Isso faz toda a diferença. Eu acho que o mais forte na vida de uma pessoa, de uma mulher, mais ainda, eu acho, que é ser exemplo para uma outra pessoa, né? A mãe ser exemplo para a filha, a esposa ser exemplo para o marido, a colega de trabalho ser exemplo naquele ambiente, na escola, na faculdade, na própria igreja, ser o exemplo da pessoa olhar e falar assim, não só ter o brilho do Espírito, mas também ser essa posição dela compreender qual o chamado, para que ela veio, que o Senhor quer ela daquela forma, alinhada, bonita, segura de si mesmo, nada de feminista, mas totalmente feminina, né? Porque o Senhor chamou nós como a menina dos olhos dele para a gente ser a menina, né? A menina, a filha, aquela coisa delicada. E isso eu acho que é importante da gente não deixar perder ao longo do tempo, porque às vezes, enquanto é adolescente, às vezes até tenta, né, cultivar aquela delicadeza. E aí vem a vida, vem as coisas difíceis do dia a dia, né? A responsabilidade, o corre do dia a dia, vem o casamento, vem os filhos, às vezes vem uma perda, e ali vai deixando, né, ao longo do tempo. E a essência vai ficando para trás, a delicadeza, e vai criando uma casca. Isso para a mulher não é legal, né, pastora? Na verdade, as emoções que você falou, né? Quando a gente se deixa se levar pelas emoções, a gente é totalmente transformada. Tudo isso está dentro de nós, né? A delicadeza é da mulher, a sensibilidade. Só que tem umas que expressam de formas mais, vamos dizer, agressivas, né? Outras são mais contidas e outras mais explosivas. Mas está tudo dentro de nós. Então, a delicadeza, o cuidado, o zelo, a sabedoria, o amor, a paciência. Uma certa dosagem de vaidade, né? Que é importante. Vaidade não é pecado você se produzir, você se cuidar. Sim. O excesso, sim. Né? O excesso, sim. Então, quando a mulher ela se entrega às suas emoções, aí a gente acaba se perdendo mesmo nisso. Você perde o controle de tudo, né? É aquela situação quando você não consegue controlar uma raiva, uma ira, é mais ou menos nesse sentido. A gente perde o controle das nossas emoções e quando a gente se vê, você entra o feminismo, vamos dizer, a mulher não quer mais se submeter a ninguém, não aceita estar debaixo de um comando, né? Eu não preciso de ninguém. Sou autossuficiente. Acha que andar sozinha é o que ela
se sente bem, é da forma que ela se sente bem. E, na verdade, não é isso. Isso está tudo dentro da mulher. A mulher, ela tem essa essência de... Ela precisa de alguém do lado. Na verdade, o ser humano precisa, né? Tanto homem quanto mulher. Precisa da mulher, de uma pessoa do lado. Toda mulher tem um sonho. Toda mulher sonha ter seu lar, seu esposo, seus filhos. Mas a independência, né, por talvez esse excesso de não saber se controlar, de não querer estar sobre a obediência de algo, né, de alguém, leva as mulheres a essa solidão, porque é uma solidão. Verdade. Né? Então, você que é mulher aí, como a pastora diz, está tudo adormecido dentro da gente. Nada se perdeu, nada se perdeu. É só você trazer à tona de novo a delicadeza, a tranquilidade. Às vezes você passou por um momento que trouxe esse sentimento, essa forma de você agir, de você resolver a vida, mas volta para o seu interior e resgata essas qualidades boas que o Senhor mesmo te deu, que foi a delicadeza, foi a tranquilidade, mas eu não sou paciente, eu nasci impaciente. Não, tem uma porção de paciência aí. E tudo que a gente vai resolver, quando a gente deixa a paciência, o equilíbrio dominar, tudo se resolve da melhor maneira possível. As decisões são melhores, né, pastor? Sim. Porque com a cabeça quente, com aquele alvoroço todo, acaba que você toma algumas decisões que vai dar uma consequência ruim lá na frente, né? Sim. E a decisão, eu falo que a decisão é o ponto-chave de tudo. Porque quando eu quero viver o fruto do Espírito, é uma decisão que eu tomo. Sim. Né? Eu não faço de qualquer jeito. Eu decido viver como fruto do Espírito. Então, quando eu tomo esse passo de decisão, eu dou um comando para minha alma: aquieta. Aquieta. Então, eu passo a ser conduzida. Então, quando eu me vejo fazendo algo que eu fazia anteriormente, automaticamente o Espírito Santo te cobra. E aí você começa a refletir. E aí você vê que você precisa mudar. E automaticamente você vai mudando aos poucos, quando você mesmo começa a se corrigir. Porque eu dou lugar para que o Espírito Santo se permita, né? Eu me permito a ser conduzida por ele. Quando ele começa a sinalizar e eu dou ouvido, né, eu começo a conhecer, a entender a voz do Espírito, aí eu começo a mudar. Eu posso ser... Existem, né, as mulheres mais sanguíneas. Eu, Sim. por exemplo, sou mais tranquila mesmo. Sou pé no chão. Meu marido, quem já conhece, sabe, a gente realmente é oposto, é os opostos que, como dizem, né, que se atraem. Ele é totalmente sanguíneo, ele é totalmente agitado, é no corre, é de tomar uma decisão e fazer acontecer, depois está corrigindo algumas coisas. Eu já penso realmente antes de fazer, mas existem as mulheres que realmente são sanguíneas. Sim. E que fazem agitado, e tem um marido mais calmo, mais tranquilo. E, às vezes, isso não é errado, é o DNA dela, né? Não tem como trocar, né? Não tem. Mas o que eu preciso fazer? É realmente ocupar o meu lugar, aonde o Senhor me chamou para estar, como esposa, como mulher, e nunca ocupar o lugar dele. Né? E nunca ocupar o lugar do meu marido e tentar ser conduzida, se permitir, né? Dar esse passo de decisão e permitir ser conduzida, que mesmo uma mulher sanguínea, agitada, ela consegue andar na palavra, segundo o Espírito Santo. Ser controlada pelo Espírito. Ser né? controlada nas suas emoções. É verdade. E é importante ter pessoas assim, né, pastora? Imagina se todas nós fôssemos igual a senhora, igual a mim, porque eu também sou calma, eu sou tranquila. Eu já fui mais calma. Vou abrir aqui um pouquinho. Eu já fui bem mais calma.
Só que eu acho que a realidade faz com que a gente também vai mudando, né? Mas mesmo assim, eu estou numa dosagem que, tipo, tem hora que dá vontade de fazer algumas coisas que outrora eu não fazia, que era ruim. Porque às vezes também ser pacata demais atrapalha. É. E eu era muito pacata. Eu era muito pacata. E como a senhora também, eu também tenho um marido que vão me afiar corda para a vida. Aí eu tive que dar uma acelerada, sabe? Eu tive que mudar um pouco, porque senão eu não acompanharia. Aí ficava aquela coisa chata, né? Sempre uma pessoa te puxando é ruim. Então tem hora que você tem que aumentar aí o passo para você caminhar junto. Porque casamento é assim, né? A gente tem que caminhar junto. Então tem hora que eu canso e falo, peraí, diminui o passo aí, porque você está além das minhas forças. Então vão devagar. Tanto ele quanto eu. Ele teve que dar uma reduzida, e aprendeu também, e eu tive que dar uma acelerada. Isso é importante, a gente ter essa noção de onde que eu preciso melhorar, dentro do que eu tenho, o que o Senhor me deu, da porção que Ele me deu, mas mesmo assim, às vezes a gente acomoda. Tipo, eu sou calma, as coisas vão acontecer, né? Minha mãe às vezes fala que eu não tenho sangue que corre na veia, eu tenho água com açúcar, porque eu sou calma demais. Eu falei, mas não é, perto dela eu sou muito calma. Ela já é agitada. Então, assim, eu falei, não, mãe, cada um tem uma forma. Eu consigo resolver a minha vida dessa forma, que para você, às vezes, te incomoda. Mas, na minha paciência, eu consigo também resolver algumas coisas para você. Aí ela é verdade. Mas, às vezes, eu entendo que a paciência, às vezes, incomoda, às vezes, as pessoas. Como também a agitação, às vezes, incomoda. Então, tudo no equilíbrio. Tudo faz com que resolva. A roda vai girando certa, né? Quando tem um equilíbrio, tanto da agitação quanto da paciência, quanto da calma, né? Às vezes a pessoa é muito dispersa. Vamos centrar, né? Que isso faz falta. Né? Ser disperso, mas oi, quem? Calma, minha filha, Alienada, né? desce para a terra. Vamos aqui, a vida tá continuando. Você vai ser um trator e vai te atropelar, misericórdia. Então, isso a gente tem que ter sempre esse cuidado para a gente ser atuante na vida da forma certa, com equilíbrio, né? Sim, na verdade, a agitação do mundo hoje, né? Porque as coisas estão tudo muito agitadas, é tudo para ontem, né? Que Sim. as pessoas estão querendo, muito ansiosas, muito impacientes, né? Então, para o mundo de hoje, as pessoas olham para a gente, vê realmente uma lentidão, né? Mas eu vejo como centrada mesmo. Eu sempre fui muito centrada. Eu era tímida, de não falar mesmo. Eu era ficar bem na minha mesmo. Então, assim, a liderança nos leva, né, a esses lugares que a gente precisa realmente estar mais posicionada, né, vamos Sim. dizer assim. Então, eu assumi uma célula muito cedo, na verdade, assim, fui empurrada para cuidar de uma célula, e a célula me ajudou muito a desenvolver essa minha timidez. Sempre fui muito na minha, mas tudo que eu ia fazer em questão de grupo, eu me tornava líder. Uhum. Todos os trabalhos, qualquer coisa, até de escola que a gente ia fazer, eu sempre me tornava líder, por mais tímida que eu fosse. Sim. Se era em grupo, eu sempre estava como líder ali. Uhum. Então, acho que o Senhor Sempre já destacava sempre nessa já parte, né? forjando isso na gente, né? Uhum. Sim. Então, eu não vejo assim. Eu acho que é isso que você falou. A gente precisa ter um controle, né? Acho que a gente precisa hoje dessa tranquilidade, dessa calmaria, porque o mundo está muito agitado. Sim, faz As falta. pessoas não têm paciência, no trânsito não tem paciência. E a gente vê, né? A gente vindo agora pegando um trânsito feio, a gente vê o quanto as pessoas não são generosas no trânsito, né? E a gente vê assim que realmente a gente carece, o mundo carece hoje de uma certa porção dessa tranquilidade, dessa paz, vamos se dizer assim. É verdade. Né? A questão do trânsito, eu acho que reflete muito o ser da pessoa, né? Infelizmente. É algo que é notório hoje. Você sai na rua, até para atravessar a rua mesmo, fica complicado.
sinal está vermelho, mas você tem que estar atenta, porque muitas vezes passa um apressado, né, afligindo uma lei que é do seu direito, e você ainda tem que ficar atento, porque senão quem paga o pato é você, como pedestre. E a vida é assim, né? Hoje em dia, infelizmente, igual você falou que o mundo hoje está tão agitado, tá cobrando tanto de nós, que às vezes faz com que a gente muda alguma posição nossa para poder atender o que o mundo está exigindo, né? Mas acaba que traz consequências ruins para nós. A sobrecarga em cima de nós, como mulheres. Chega em casa e fala assim, gente, eu não aguento nada. Né? Muitas mulheres acontece isso. E aí ocasiona outros problemas, né? Problemas emocionais, problemas de saúde, até o convívio com a família. Ali, às vezes, não tem esse tato, né? de separar lá fora e aqui dentro. Na verdade, eu vejo isso como... a gente falou sobre o feminismo, né? Eu vejo que a mulher ela tem ocupado muito outros papéis. Sim. Então, a mulher, quando ela é líder lá fora, ela esquece de deixar essa liderança do portão para fora. Uhum. Quando ela entra dentro de casa, ela quer ser líder dentro de casa também. Mandar e desmandar, né? E troca os papéis. Sim. Né? Então, a gente tem visto hoje muitos casamentos se esvaindo por isso, né? Por causa da troca de papéis. O feminismo é justamente isso, né? A mulher quer liderar, ela quer comandar, então ela não aceita ter que dividir esse espaço com outra pessoa. E sobre o trânsito, é a questão da generosidade mesmo. Essa agitação leva as pessoas a não serem, né? Eu falo que eu sempre procurei plantar. Uhum. Quando você planta, você colhe. Sim. Então, o que planta, colhe, né? E o que planta, colhe. Então, quando eu trabalhava no centro, eu pegava sempre um ônibus muito cheio e saía. Mas, quando eu consegui um lugar, eu nunca deixei de dar o lugar para quem fosse necessário, né? Para um idoso, para uma mulher com criança, para uma grávida. Então, assim, sempre tive uma facilidade também de ter essa oportunidade. E, às vezes, tinha só pessoas, mais homens em pé, às vezes tinha lugar, você chegava assim, a pessoa às vezes dava lugar para você. No trânsito, a mesma coisa, eu faço questão, quer passar, eu deixo passar. Então, assim, a gente tem que plantar para que realmente a gente possa colher com certeza, lá na frente. Com né? certeza. O importante é, para você em si, o que cooperou? Além do Senhor, além das instruções que o Senhor já deixou aí para nós, o que cooperou para você ser uma mulher posicionada? Talvez no externo, né? Que te fez, tipo assim, nossa, isso aqui é legal, eu vou seguir isso daqui porque vai dar bom no final. Olha, eu sempre tive muito temor. Sempre tive muito temor a minha vida toda. Eu sempre aprendi, né? Cresci no Evangelho. Sempre aprendi e sempre ouvi falar da palavra, aprendi, né? Do Senhor. Então, eu sempre fiz questão de seguir os princípios da palavra. Eu sempre fiz questão. Então, eu sempre fui uma filha obediente, sempre fiz questão de honrar os meus pais na obediência. Busquei do Senhor o meu esposo. Sempre sonhei com uma família. Eu falava nas minhas orações, Deus, eu quero a oportunidade de me casar e dar esse amor que eu tenho dentro de mim para o meu marido. E eu sempre orei, busquei do Senhor um homem de Deus. Mas o que me levou realmente a ser uma mulher posicionada foi o temor mesmo. O temor de nunca envergonhar o nome do Senhor. O temor de andar segundo os princípios. Eu faço muito questão dos princípios. Eu sempre fui muito observadora. Muito, muito. Sempre, né, fui. E eu observava muito as pessoas como... E eu observo, né? Sim. Até hoje.
É a necessário, né? forma como as pessoas são conduzidas. E, e quando eu era bem mais nova, eu olhava e falava: essa forma eu não quero ser. Eu não quero ser essa pessoa fazendo dessa forma. E para o casamento, por exemplo, eu olhava para um tipo de casal, falava: esse tipo de casal eu não quero ser. Uhum. Esse tipo de mulher eu não quero ser. Sim. Eu não quero levar esse exemplo para o meu casamento. Não, esse aqui eu quero levar para o meu casamento. Uhum. Como levo até hoje o exemplo dos meus pais, né? Minha mãe sempre foi muito submissa, sempre muito amorosa, uma serva do marido. Então, eu sempre tive esse prazer de obedecer. Então, eu não tenho dificuldade em me submeter ao meu marido, justamente por não ter dificuldade de obedecer o Senhor. Uhum. Que eu entendo que quando você não consegue ver Deus como prioridade na sua vida, você não consegue se submeter a ninguém, nem a seu chefe, nem a seu patrão, muito menos a seu esposo. Sim. E principalmente quando você não consegue se submeter de uma forma bíblica, vamos dizer assim, aos pais, Uhum. honrar pai e mãe, você nunca vai conseguir submeter a seu marido. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma a me submeter ao meu marido. Temos um casamento maravilhoso. Glória a Deus. Porque o Senhor me conduziu, graças a Deus, a ser realmente uma auxiliadora. Uhum. Então, quando você exerce o seu papel como mulher, né, no casamento, na família, ou como mulher mesmo, você não tem o que perder, não tem o que temer, né? E não fica perdida no caminho, né? Não fica. Então eu vejo que assim o que me fez chegar da forma que eu estou, né, é o temor ao Senhor. E talvez também deve ter cooperado, como você já destacou, e a sua mãe, ela deve que foi uma figura bem importante, né? Para te ensinar muita coisa, além da submissão. Como exemplo, ela já te ensinou, mas com certeza deve ter chegado ali uma conversa, falou: ó, Miriam, vamos fazer assim, tá vendo? É assim que se procede, é assim que vai ser legal, tanto para você quanto para as pessoas que te cercam. Algum ensinamento assim forte e que você traz até hoje e com certeza vai levar para o resto da vida, que a sua mãe te deu, que você fala: nossa, isso aqui a minha mãe foi brilhante, tanto para mim quanto para minhas irmãs, enfim, as mulheres que me cercam têm ela como exemplo e eu mais ainda porque sou filha e alguma coisa que tipo, nossa, isso aqui a minha mãe acertou com 10, nota 10 para ela. Minha mãe é uma referência para mim, de Uhum. mansidão. Uhum. É só de ver, você já fica calmo. Você pode chegar agitada na igreja, você chega e fala assim: calma aí, acabou. É uma Ela graça. é uma mansidão, uma elegância em Sim, pessoa, sim. cheirosa. Então eu me espelho muito nela. Ela me ensinou muito, me ensina até hoje, né? Minha mãe, ela na verdade, ela não teve nada disso. Uhum. Não teve nada disso. Isso veio do Espírito Santo também. E ela nos ensinou, né, nos caminhos do Senhor, com os princípios do Senhor. E foi a inspiração do Espírito Santo mesmo que veio conduzindo ela a nos ensinar a ser elegante, a vaidosa, né, a se cuidar. Uhum. Então, ela nos ensinou tudo isso. As meninas riem muito, mas minha mãe ela ensinava a gente a andar no cabo de vassoura, para eu ser empinadinha assim. Não foi à toa, não foi da noite para o dia, tá vendo? Não foi. Então, ela nos ensinou a andar no cabo de vassoura, com o livro na cabeça, para você andar empinada, elegante, sempre cruzando as pernas, nunca sentar de perna aberta, mesmo quando pequenininha, quando criança, e sempre orientou. Então, você já cresce com essa ideia. Sim, Eles não estão tentando mudar a ideologia total. na escola, no pré, já desde o Sim, sim. jardim. Então é desde essa idade que ela já vem plantando isso.
Então, é desde aí. Então, a gente vê, eu vejo hoje esse, eu acredito, não sei se posso falar como uma distração Uhum. ou essa agitação do mundo está colocando essa distração nas mães, que as meninas hoje a gente vê não tem muito cuidado, não tem esse capricho, Sim. né? Minha mãe, eu me recordo até hoje, a gente pequena, eu pequenininha, a gente ia para a escola, fazia os deveres de casa, Uhum. brincava na rua. Éramos 6 filhos, 5 mulheres e um homem, um rapaz. E esses 6 filhos, o meu pai sempre chegava às 18 horas do trabalho. Uhum. Dava 5h30, 5 e pouco, ela já punha todo mundo para dentro. Meu pai nunca chegou do serviço e encontrou a gente sujo, despenteado e a comida sem estar pronta. Porque meu pai chegava, tomava seu banho e já queria comer, e a comida Sim. quente. Sim. E eu gosto de comida quente por causa dele, acostumei. Então, ela nunca deixou. Ela nunca deixou a gente despenteado, bagunçado. Ela arrumada, perfumada também, esperando o Uhum. marido. E eu vejo hoje, às vezes, as mulheres com um filho, né? É. Não consegue cuidar, não O dia é consegue. pequeno, né? E ainda reclama de servir o marido, Sim. servir o filho, cuidar da casa, É. né? Que é isso que a gente vê hoje, que as mulheres não querem cuidar da casa, Sim. ter essa obrigação, né? Não querem ter muitos filhos ou já não querem nem ter Nem filhos ter filhos. para justamente não ter essas preocupações. Uhum. E é tão prazeroso, né? Demais. É lindo ver a multiplicação, no que a mulher é capaz de fazer. Sim. O homem dá a semente e a mulher dá a produção completa. Verdade. Né? Dá uma farinha, ela faz um bolo. Sim. Né? E vindo pela gestação, o homem dá a semente, a mulher gera uma criança. Sim. Uma vida, né? E o Senhor dá toda essa oportunidade de cuidado, né, para a mulher, para o pai, para conduzir essa criança. Então, minha mãe foi uma mulher que é um exemplo para mim. Me ensinou muito. Eu lembro que eu comecei a usar salto, eu estava na pré-adolescência. Então, eu calçava salto e caía. Mas eu não desistia. Calçava, caía, calçava e caía. E hoje eu não consigo andar descalça, né? Sem salto. Então, tudo é uma adaptação, tudo é um costume. E então eu vejo que a minha mãe realmente ela é uma referência para mim. E todos veem lá, né, como que ela é idosa, elegante, Verdade. Mansa. mansa. Ela Isso faz fala, toda a diferença, né? eu nasci em agosto, então ela fala que eu sou o oposto do mês, que o agosto é mês de ventania, né? Ela fala, minha filha, você é o oposto do mês de agosto, porque uma mansidão, calma e o agosto é uma ventania só. Maravilha. Essa questão da mãe, do exemplo, ou você mesmo que cuida de alguém, né? Que cuida de uma outra menina, de uma outra mulher, isso tudo faz a diferença. Porque hoje reflete na vida da pastora e ela vai multiplicando isso também. Porque ela não precisa chegar na igreja e falar assim: você tem que se vestir assim. Tem a cartilha da pastora. Não existe a cartilha da pastora. Mas a gente olha e fala assim: uau. Aí a gente olha para a gente e fala: meu Deus, nem vou chegar perto, porque eu vou ficar pior do que eu já estou. Porque não tá no nível. Não é competição. Mas é exatamente isso. Nossa, eu preciso ser mais atenta a cuidar de mim. Porque ali dentro a gente tem um exemplo. E você que é mãe, tia, avó, cuidadora de criança, tenha esse cuidado, sabe? Não está ultrapassado de forma nenhuma. O que você faz hoje, você vê o reflexo amanhã, você vê o resultado amanhã. E com certeza, quem você vai estar inspirando, ensinando, vai te agradecer. Como a pastora hoje agradece a mãe dela até hoje e vai continuar agradecendo porque até hoje a mãe dela ensina algo para ela. E isso é o nosso papel, sempre ajudar
Às vezes a gente vê aí que aquele estilo de fazer a menininha, vão para a igreja ou vão para passear, vão no médico, cuidar da roupa, né? Ter aquela roupa bonitinha, toda menininha, lacinho na cabeça. Muitas vezes isso não acontece mais. Na rua a gente passa, a gente vê meninas se vestindo, muitas vezes parece que é uma mini adolescente. E mal vestida, porque uma adolescente também mal vestida fica feio, né? Masculinizada, né? É, tem que preservar o seu corpo, né? Preservar para guardar para o seu marido futuro. Isso muitas vezes a pessoa vai assistir isso e falar assim: nossa, mas tá passadinha na vida. Não! A palavra de Deus ela nos ensina a nos guardar para os nossos maridos. Nós devemos estar vestida como filhas mesmo de Deus. Olhar no espelho e falar assim, tá bom. Teve uma frase que o pastor pregou na igreja e falou assim, se fosse Jesus no meu lugar. E Que aí? faria? Né? Como que faria? Se fosse... Convida Jesus para ir no seu quarto quando você estiver vestindo uma roupa, quando você estiver indo tomar uma decisão, cortar o cabelo, pintar o cabelo. Eu vejo mulheres, nada contra, não está errado, cada um tem uma sua característica, mas eu não teria coragem de pintar o cabelo de algumas cores que eu vejo na rua. E um escândalo, às vezes, parece que é para mostrar mesmo, né? Estou aqui, cheguei. Chamar atenção. Chamar atenção. E isso a gente não foi chamada para isso. O nosso posicionamento não é esse, né, pastor? Na verdade, eu vejo, sim, que a falta do Espírito Santo, dele conduzir, leva as pessoas a fazer coisas que ele está lá tão querendo sair para fora, Tá né? latente, né? Tá lá doido para ser manifesto na vida dessa pessoa, só que ela não entende essa ânsia e reflete de outra forma. Aí se expõe de outras formas, né? Nas tatuagens, nos piercings, nas cores, né? Exageradas, Sim. na forma de agir, nas emoções. E ela não entende que é algo que já está lá gritando para poder vir para fora, mas expõe de outra forma, expressa de outra forma. A necessidade, né, de mostrar, né? Isso. Aí vem e acaba fazendo coisas que amanhã acaba se arrependendo, né? Então, eu tenho maior prazer mesmo em me espelhar na minha mãe. Eu lembro que ela falava muito sobre relacionamento, né? Cuidado com os namoros, cuidado com os tipos de pessoas que você se relaciona, cuidado com as palavras que são ditas, as cobranças, cuidado, né? Isso não faz bem, né? Como prova de amor, né? Antigamente falava-se muito disso, né? O homem vai te pedir prova de amor, cuidado, né? Então ela sempre fala, cuidado, não atende. E a gente ainda vê isso hoje. Sim. Né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias de uma menina que, infelizmente, foi morta, uma adolescente, né? Que foi isso. O rapaz veio pedir prova de amor para ela. Pensa. Né? E aí ela, infelizmente, né, cedeu e acabou que a maldade do homem está muito grande. Está muito grande. Levou essa menina à morte, infelizmente. E então minha mãe falava muito isso, sempre falava. Então isso ficava ecoando nos meus ouvidos, sabe? Não, espera seu marido, né? Se guarde para o seu marido. Então ela sempre falou e eu fiz questão. Isso fazia parte de mim. Eu fazia questão. Eu falo que meu marido ele é 10 anos mais novo que eu, porque eu me lembro que desde os meus 10 anos eu chorava com meu marido. Então Deus está fazendo ele para mim. E eu vejo isso, assim, eu desenho ele para mim. Glória a Deus. Sabe? E a gente tem uma sintonia muito linda e tem um prazer muito lindo de sermos servos um do outro, vamos dizer assim, né? Ele me serve muito, muito carinhoso. E é tudo o que eu sempre planejei. Eu sonhava em ter um homem que abrisse a porta para mim, que hoje, para as mulheres, é ridículo, né? Ah, homem abre porta. Eu não, eu gostava. Eu quero ser ter uma pessoa gentil comigo.
me proteger, me colocando no canto da mesa, Sim. me proteger, me pondo do lado de dentro da calçada. Uhum. Então, tudo isso é princípios de ética, né? De cuidado de um homem para com a mulher. certeza. Então, eu faço questão disso. Sim. E quando ele não faz, eu cobro. Eu falei, opa, faço para cá. Então, eu sempre gostei disso. E ele faz questão disso, sabe? É muito lindo. E o Senhor, como Ele sonda e conhece o nosso coração, Ele vai te dar segundo aquilo que você está esperando dele, né? Verdade. E a mulher posicionada, a gente está falando muito de mãe de filhas, né? Mas a gente também tem que tomar e atentar para os meninos, como cuidar, como tratar da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa, porque isso faz a diferença. Isso vai fazer com que vai ter um casamento forte, né? Muitas mães, muitas mulheres falam assim, já tem menino, então tá tudo certo. Menos uma preocupação. Pelo contrário, a gente tem que cuidar dos meninos para eles não se tornarem homens que abusam, homens que às vezes acham que só porque é homem é forte, então é eu que mando, é aquele homem turrão, homem duro. Não, o homem ama, o homem cuida, o homem protege. É para isso que o homem foi feito, né, pastora? É entender que o homem, ele cresce, né, entendendo o lugar de posicionamento dele dentro da família. Sim. Mostrar para ele, o pai, na verdade, ele tem que dar essa hombridade para o homem, ensinar isso para o filho, né? Uhum. Essa hombridade, que ele precisa ser o provedor do lar, Verdade. né? Que ele tem que respeitar, amar e cuidar. Uhum. E não ser um garanhão para poder estar atacando qualquer pessoa, Sim. qualquer mulher, né? E ensinar. Então, isso também vem de espelho, né? A forma que você vê, tudo que eu sou é referência daquilo que eu aprendi. Verdade. Então, como que eu também tenho me portado, né, como mulher dentro de casa, para minha filha crescer e se espelhar em mim, e como eu tenho sido como pai, como homem, para que o meu filho venha se espelhar em mim, para que amanhã ele venha ser um bom marido, um bom pai, um bom esposo. Sim. E independente disso, muitas das vezes as pessoas não têm isso, essa referência, mas é uma decisão. Verdade. Quando eu decido que aquilo que eu vi não é o que eu quero para mim, vou dar exemplo do meu marido, né? Sim. Ele, não estou expondo, ele sempre fala isso. Então, ele olha, ele fala que colocou numa vitrine o casamento dos pais, que não é o que ele queria trazer para a vida dele. Então, ele tirou tudo aquilo que ele viu, que ele aprendeu, e colocou de lado e decidiu viver uma vida diferente, uma vida de honra, uma vida de princípios. Então, tudo que ele realmente é o oposto do que ele aprendeu. E é para o lado bom, né? Ele é um excelente marido. E é um excelente pai, né? Glória porque a Deus. Nós temos uma igreja que nos chamam de pais, então a gente tem uma referência paterna. E eu falo que eu não sou mãe genética, mas eu tenho uma essência de mãe dentro de mim, que uma facilidade muito grande em lidar com bebê, com criança. Então, assim, eu acho que isso não é o fato de você não precisa gerar para ter essa experiência, né? Sim. Então, é aquela porção que a gente disse lá no começo, né? Que Deus já colocou em nós, né? Já está em nós. Já está em nós. E às vezes, eu não gerei por alguns motivos, então eu não preciso ser tão assim para o lado materno. Não, você tem essa essência. E por que não exalar ela, né? Por que não colocar para fora e não fazer diferença? Realmente, ela chega, as crianças vai tudo lá. Do nada sai lá de perto da mãe, do pai, e vai lá na frente. A hora que eu fico olhando, os menininhos, do nada chega, abraça. E aquela coisa, por quê? Atrai, porque é uma pessoa que é agradável. Nós devemos ser mulheres agradáveis para que outras pessoas falem assim, nossa, é gostoso ficar perto. O que as pessoas, quando a gente sai do ambiente, o que será que fala da gente? É isso que a gente tem que deixar na cabeça.
Tem gente que fala assim, vou virar as costas, tem até medo que você fala de mim. Por quê? Talvez é porque você está plantando alguma coisa que vai colher maus comentários. E é isso que você quer para você? Acredito que não. Então, se você quer que, quando você sai do ambiente, pessoas falam, legal ela, né? Não, divertida, educada, tranquila, traz uma paz. Quer que escuta isso? Faça isso uma verdade. É verdade. Não é? Porque aí você vai, quando você sair, as pessoas falam, não vai não, tá tarde. E tem pessoas, aliás, não vai não, tá cedo. E tem pessoas que falam, nossa, já deu hora, vá logo, minha filha, porque já passou. Não seja essa mulher. Né? Deus ele quer que nós sejamos diferentes aqui na Terra, fazer diferença. Além de tudo que nós falamos aqui, nós somos templo do Espírito Santo, né? E nós devemos zelar por ele. E sobre isso que você falou, o pastor costuma dizer muito, a gente precisa estar no lugar onde nós somos desejados. Sim. E não desprezados. Sim, ou suportados, né? Suportados. Que é um lugar onde você é esperado, é tão bom, né? Quando você chega, as pessoas te abraçam, tá agradecido de você estar ali. E não quando você chega no lugar, num ambiente, a pessoa olha e fala, chegou. Né? Prepara, porque chegou, né? E já começa a ficar... Então, esse é o nosso papel, né? Saber estar em qualquer ambiente. Sim. Saber entrar e sair. Entrar e sair. Isso é importante. Voltando para a palavra cheia, recheada de mulheres, né? Para a gente nos espelhar, trazer como exemplo. Para você, uma mulher que é exemplo e que você usa como, nossa, se eu fosse, eu queria ser essa, se eu pudesse escolher. O que ela te traz e o que traz para nós como... Nossa, não tinha prestado atenção nisso, nessa característica dessa mulher na Bíblia, e eu vou começar a seguir ela como exemplo, eu ser melhor. Bem, muitas mulheres, Sim. Né? Muitas mulheres na Bíblia, mas eu sou até suspeita de falar, né? Já imagino. Vou citar Esther. Eu tenho vamos dizer, um chamego com a história de Esther, porque foi uma mulher que realmente mudou, né? Mudou a futura geração. Sim. Mudou a sua genética toda, né? Então, Esther foi uma mulher simples, uma mulher mansa, que não se encantou com as riquezas de um palácio, que não teve vaidade com joias, né, em se apresentar ao rei de uma forma toda, lá vamos dizer, nos brilhos, né? Sim. Mas Esther, ela entendeu que o que ela era é o que ela precisava passar. Então, ela teve todos os cuidados necessários que uma rainha precisaria passar para se apresentar ao rei. Então, o que ela era, sem falar nada, é o que chamou a atenção do rei. Entendi. Então, não precisou de brilho, né? Não que a gente não seja, né? Não que seja proibido, não que uma joia não possa usar, lógico que não. Mas isso não pode destacar em você. Sim. O que tem que destacar em você é o que você realmente é. O que você carrega. O que você carrega. E Esther é uma mulher que ela se posicionou em prol de uma nação, né, em prol de sua geração. Então, ela cuidou de algo para as futuras gerações que viessem, elas não viessem a perecer na mão de pessoas, né, das pessoas malvadas, maldosas que tinham. E isso, o seu posicionamento fez com que essas pessoas, né, no lugar dela, da sua geração, morressem.
Sim. E Esther, ela foi um exemplo, sim, de mulher simples, de uma mulher mansa, mas com voz. Uhum. Ela teve voz. Só que ela não chegou também e já decretou. Ela foi uma mulher inteligente, que soube falar na hora certa, no momento certo, e pedir algo na hora certa, se apresentar nos momentos certos. Sim. Não chega arrombando porta, né? Não chegou arrombando porta, não chegou desesperada. Sim. Era algo realmente desesperador. Uhum. Meu povo vai morrer, Sim. né? Mas não. O que ela fez? Ela foi uma mulher que ela entendeu que ela precisava buscar primeiro de Deus, Uhum. né? Então ela colocou todas as pessoas que estavam perto dela no mesmo propósito, para que conseguisse alcançar o coração do rei. E aí assim foi feito e ela conseguiu com sabedoria, que é algo que todas nós temos, né? Que está dentro de nós. A gente tem Sim. falado muito sobre isso. Sim. A sabedoria da mulher está dentro de nós. Então, Esther, ela não foi uma mulher que agiu pelas suas emoções. Ela foi uma mulher centrada, ela foi uma mulher que não tomou as decisões precipitadas. Ela foi com calma, com mansidão, mas posicionada no que ela queria fazer. Ela não fez nada que não podia ser feito. Tudo que ela fez foi conduzido pelo Espírito, né? Pela sabedoria que o Senhor a deu. Então, Esther é uma mulher que eu admiro, é uma mulher que nos ensina muitos princípios de obediência ao seu tio, né? Sim. Que foi o seu mentor. Ela obedeceu, ela agiu em silêncio. Ele falou: não fale nada, não abra sua boca. E ela, em todo o tempo, ela obedeceu à voz do seu mentor. E com isso, ela conseguiu o êxito, né? A coroa da rainha, se tornou uma rainha e se tornou um exemplo. Então, você, mulher, que está nos ouvindo, que você possa ser posicionada no lugar onde o Senhor tem te colocado, que você possa ocupar o lugar que Ele te colocou, mas com sabedoria, com graça, que você não haja segundo a sua vontade, segundo o seu querer, que você possa, mediante as decisões que você tem que tomar, você busque direção. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos ensina. Então, em todo tempo, busque do Espírito Santo. Qualquer decisão, qualquer situação que você precise tomar, não haja precipitadamente. Haja segundo a vontade do Espírito Santo, que com certeza você terá bom êxito, assim como Rainha Esther teve. Maravilha. A Esther, ela soube se posicionar de forma tão certa que ela se destacou em meio a todas, né? Foi a que brilhou os olhos do rei, né? Sim. Que na hora que ela entrou, é essa. Nem pode. Teve vários, acredito que foi vários desfiles, né? Vamos Quantas colocar mulheres assim. lindas, Quantas né? mulheres lindas, mas era artificial, vamos colocar assim, né? Era artificial, queria mostrar uma coisa que realmente não era, porque estava totalmente, vamos colocar assim, emperiquetadas, né? E Esther foi com a sua simplicidade, foi com a sua posição, entendendo quem realmente ela era. E isso fez com que brilhasse aos olhos do rei, né? Ela não temeu, ela foi na hora certa, ela ficou um tempo ali se preparando para se apresentar. E o interessante que eu vejo é que todas as vezes que Esther queria se apresentar ao rei, ela nunca foi negada. Sim. Nunca foi negada a permissão para que ela estivesse à frente ao rei. Né? Então, assim, nunca agiu segundo as suas vontades. Uhum. Ela nunca foi ansiosa Sim. em fazer. Né? Então, ela sempre esperou o momento certo. Então, é uma qualidade que eu vejo que a mulher precisa ter. Sim. Saber o momento certo para falar, para chegar
como chegar, como falar. E é uma das qualidades que eu admiro muito na mulher, sabe? Quando ela sabe ser ponderada nas coisas que ela precisa, nas decisões que ela precisa tomar. Maravilha. Fique aí, mais uma dica. Você que não conhece a história de Esther. Tem um livro aqui dentro da palavra que conta a história dela toda. E cada capítulo você... Acho que nem cada capítulo, não. Dentro de um capítulo você tira tanta coisa, tanta característica, tanto ensinamento que ela nos passa e que a gente deve resgatar ou começar mesmo a praticar, que vai fazer diferença nas nossas vidas, como fez diferença na vida dela. Ela era uma menina que estava afastada, né, num lugar que nem estava perto do palácio, muito menos perto do rei, e ela foi atraída por quê? Porque ela sabia o posicionamento dela, ela sabia se posicionar, ela sabia para que ela foi chamada, e aquilo, as coisas vão conduzindo. Quando a gente tem um posicionamento na nossa vida, as coisas vão acontecendo de acordo com o que você foi chamado. Então, não perde essa essência, não perde essa vontade de agradar o Rei, que é Jesus. Não perde essa vontade de ser agradável às pessoas aqui na terra. E nunca deixe de falar do amor de Deus, porque isso faz toda a diferença. Quando você chega com uma palavra mansa, nossa, acalma o coração de tantas pessoas. E isso vai fazer total diferença aonde quer que você vá. Saiba o que foi falado aqui, saiba entrar e sair. Seja serva, seja filha, seja uma mulher que você entenda que Deus te chamou para você fazer diferença na sua casa, com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho, enfim. Nós temos uma tarefa muito preciosa para fazer aqui na Terra, é fazer a diferença. Com a nossa característica, a gente tem que alcançar a maioria das pessoas. E Deus nos capacita. Então, que fique assim esse podcast. Parece que começamos agora, mas infelizmente o horário não nos cabe mais. Mas em breve teremos de novo. Espero que a pastora Miriam volte mais vezes. Falei com você. Olha, Estela ela mudou o nome, né? Foi mudado o nome dela. Era Radassa, virou Esther. Se eu pudesse mudar o nome da pastora, seria Esther Elegante. Pronto, tá trocada. Agora eu vou chamar ela só de Esther Elegante. Porque tem essas características e a gente tem que se espelhar em pessoas assim. Então, seja mulher também, que outras mulheres possam espelhar em você. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te capacite, que Deus te encha de graça para que você possa ser cada dia melhor, uma mulher posicionada na palavra de Deus. E te agradeço mais uma vez, pastora, por esse momento tão precioso, onde que mais uma vez aprendi mais com a senhora. E as portas estão abertas para quando quiser voltar. E espero que quando tiver mais convite você possa aceitar também, porque foi muito gostoso, foi um período de bate-papo, de crescimento, de aprendizado. E glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer mesmo estar aqui, muito bom. E eu quero deixar, né, nesse mês da mulher, para você que é mulher, que você venha entender o seu lugar, não tenha dificuldade de entender as qualidades que o Senhor nos permitiu, deu de presente para todas nós. Não tenha dificuldade de pôr para fora, não tenha vergonha de expressar. E lembre sempre que a sabedoria ela vem do alto. E quando nós buscamos essa sabedoria, nós conseguimos conduzir tudo aquilo que Ele nos presenteou com mais facilidade. Então, seja uma mulher segundo o coração do Senhor. Costumamos dizer, seja uma mulher de provérbios, né? Uma mulher sábia, uma mulher que edifica, uma mulher que não tem vergonha do que faz, não tem medo do trabalho, e é mãe, é provedora dos filhos, cuidadora, zelosa do seu lar, né? Ama o seu marido, cuida do seu marido. Né, que é a palavra que o Senhor deixa para a gente, né? Com certeza. Cuidar dos nossos maridos, dos filhos, do seu lar.
Então, que você seja tudo isso, uma mulher sábia, uma mulher que seja dependente do Senhor. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada a você, mais uma vez, pelo tempo que ficou com a gente. Espero que você possa voltar aí na grade aí e ver o primeiro episódio de Mulheres Posicionadas. E hoje a gente fecha essa grade de posicionamento da mulher cristã. Aí você vai ter um combo completo de vários ensinamentos para você ser melhor do que você é, porque é isso que o Senhor espera de nós. Deus abençoe, que Jesus te guarda, te proteja e até o próximo em nome de Jesus. Beijo.